Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fabiano. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre benefícios, o cadastro de benefícios dentro do sistema da folha de pagamento, dentro do INDP, né? Então, falando de benefícios, né, qual é a vantagem de ter isso tudo dentro do sistema? Uma primeira parte é a questão de automatização do cálculo, né? Vai ficar o cálculo mais fácil para vocês poderem estar trabalhando, né? Porque o sistema vai estar fazendo a matemática ali para vocês, por exemplo, no Vale Transporte ou algo do gênero, né? Assim, falando do Vale Transporte, também a gente vai falar sobre a compra de Vale Transportes também dentro do sistema, Vale Alimentação, Vale Refeição, tudo isso aí a gente vai dar uma olhadinha. Vai centralizar as informações, né? Ou seja, fica tudo mais fácil para vocês gerenciar. Vamos supor que vocês cadastraram um Vale Transporte dentro do sistema, tá? E aí esse Vale Transporte ele vai sofrer um reajuste, né? O valor da passagem vai ser aumentado. Se tem cadastrado dentro do sistema, fica mais fácil vocês entrarem lá e aplicar o aumento, né? Fazer o aumento dessa passagem dentro daquele cadastro, porque daí vai estar vinculando a todo mundo que está aquela mesma passagem, né? Mesma coisa plano de saúde, né? Também dá para fazer esse tipo de cuidado. E tem a parte da integração, né? Que daí com isso ele já vai estar integrado com a folha na hora de fazer os cálculos, e também tem algumas integrações com alguns sistemas de compra de vale transporte também, por exemplo, importações de coparticipações, coisas que vocês podem fazer aí para o dia a dia para facilitar dentro da empresa ou do escritório. Então, quais são os principais ali que nós temos, né? Vale transporte, refeição, alimentação, assistência médica, odontológica, assistência privada e seguro de vida. Então, o seguro de vida, vocês podem cadastrar o seguro de vida para o funcionário e ainda vocês podem também colocar se é para descontar na folha de pagamento do funcionário. Assim como a previdência privada, né? Se a empresa fornece, devido a alguma instituição ou algo do gênero, vocês podem cadastrar também dentro do sistema, e aí vai ter o desconto mensal dessa assistência privada ali dentro, né? Mas os mais utilizados, né, os principais é o Vale Transporte, refeição e alimentação, assistência médica e odontológica, né? Então esses são os principais. E digo mais uma ainda, né? Assistência médica e odontológica, elas ganham uma grande importância agora, né? No final do ano não é para ter a DIRF, é para ela ser incorporada via e-social. Como ela vai vir via e-social, o que vai acabar acontecendo, né? Essas informações vão sair da onde? Da folha de pagamento. E como é que vai sair essa informação da folha de pagamento? Através do benefício que vocês cadastraram. Aí o funcionário vai receber aquele benefício de assistência médica, né? Ou odontológica, e dentro dele vai ter toda a vinculação ali, o código ANS, qual é a empresa que fornece o plano de saúde, qual o valor descontado do funcionário ou do dependente. Então, por isso que vai ser muito importante essa questão ali. Tanto que, algumas vezes, algumas pessoas tentam fazer manual, até dá para fazer, mas tem que tomar alguns cuidados. Por quê? Porque quando é transmitido para dentro do e-social, a informação, parte de assistência médica, odontológica, né, não é só informado o valor de desconto, né, é informado mais algumas informações. Por exemplo, vai vinculado o código ANS, vai vinculado qual é a instituição, vai vinculado o CPF do dependente, então vai uma série de informações. Por isso que quando vai fazer um cálculo na mão, num plano de saúde, tem que usar o sinalzinho de mais que tem lá, né, depois eu até mostro para vocês ali. Então tudo isso tem que tomar um cuidado maior. Vindo a substituição da DIF, se torna ainda muito mais importante, porque isso vai estar vinculado aos envios para dentro do e-social, tá? Então aqui nós vamos falar um pouquinho agora do Vale Transporte. Então, cadastrando o Vale Transporte dentro do sistema, quando vocês forem fazer o cálculo lá na folha de pagamento, já vai trazer esse desconto para vocês. Assim como também vocês vão poder gerar o recibo de Vale Transporte, solicitação de Vale Transporte, outros relatórios que vocês podem estar trabalhando lá. Como é que funciona dentro do DP essa questão do cadastro? Então, pode ser dentro do colaborador, tá? Ou pode ser por fora, cadastrado também, como vocês acharem melhor, né? Se eu entrar aqui, ó, ele já vai me abrir a tela de cadastro de Vale Transporte, mas eu vou usar dentro do trabalhador para mostrar mais outras 3 opções que também tem lá com relação aos Vale Transporte. Então, dentro do colaborador, né, quando a gente acessa o cadastro dele, a gente vai na guia contrato e vamos cair lá na guia de benefícios. E aqui vai ter os benefícios que ele tem cadastrado ali. Então, a gente vai poder aqui, ó, por exemplo, esse aqui já tem um benefício cadastrado, ó. Ah, eu quero mudar esse benefício aqui, eu quero cadastrar uma outra informação ou começar do zero, não tem problema nenhum. A gente vai vir aqui, ó, dar um incluir, e aí ele vai perguntar qual é o tipo que eu quero cadastrar de benefício. Se eu quero cadastrar Vale Transporte, alimentação, refeição, assistência médica. Nesse caso, nós estamos falando primeiramente do Vale Transporte. Aí ele vai pedir para nós cadastrar a linha, né, ou a empresa que fornece aquele Vale Transporte. Aí vocês podem cadastrar a empresa de ônibus, a empresa de transporte que estiver fornecendo, um itinerário para vocês poderem identificar também. E aqui embaixo que vem o segredo, ó. Aqui vocês vão incluir quanto é que custa uma passagem, tá? Então, por exemplo, essa linha de ônibus aqui custa R$5 a passagem. Então eu vou botar aqui que ela custa
R$5. E qual é o percentual de desconto? Por CLT, né, é 6%. Mas por que a gente deixa em aberto aqui? Existem algumas convenções de sindicatos no Brasil que fazem ter um desconto de 3%. Então pode ser que há uma variação, né, de acordo com o que foi acordado via sindicato. Então por isso que o percentual de desconto ele fica aberto para ser modificado se precisar. Então aqui sempre vocês vão colocar o valor de uma passagem. Então, quanto custa para essa pessoa chegar à empresa? R$5. Mas ela vai e volta. Não tem problema, é R$5. O restante é o sistema que vai se encarregar de saber os valores. E vão colocar uma data de vigoração, né? Por exemplo, a partir de janeiro de 25 vale R$5. Exemplo. Quando sofrer um novo reajuste na passagem, né? A passagem agora passou para 5,20. Vocês não vão vir aqui e modificar que já existe. Por quê? Porque se vocês precisarem voltar uma folha para trás, né? Aí o cálculo pode ficar incorreto. Então não é o ideal fazer isso, tá? Então o que vocês devem fazer nesse caso? O valor da passagem foi... se eu cadastrei errado, tudo bem. Mas não, o valor da passagem não está cadastrado certo, mas agora houve um aumento na passagem. Então o que vocês fazem? Vocês vêm aqui, incluem um novo e botam, a partir de 9 de 25, o valor passou a custar 5,20. E bota aqui o percentual de desconto. E aí o sistema vai tendo os históricos de aumento de passagem. Para quê? Para caso vocês precisem recalcular uma folha para trás, ele sabe qual o valor que estava naquela época para poder fazer o desconto de forma correta. Aqui no fornecedor, vocês vão, como eu falei ali, né, vocês vão incluir qual é a empresa de ônibus, né, ou que está fornecendo a linha. Se não tiver uma empresa, pode cadastrar até zerado ali o CNPJ, só para ter o cadastro mesmo, tá? E aqui vocês vão botar a partir de quando começa a ter o desconto para o funcionário, a partir de quando ele começa a receber. Geralmente é quando ele já começa a trabalhar com a empresa, mas pode ser que ele venha adquirir depois, né? Ou então ele pare de querer o Vale Transporte. Aí vocês vão botar uma data de encerramento. Mas só quando ele parar. Enquanto, Fabiano, o funcionário começou na empresa e vai ter desconto. Então só cadastra o início, tá? Aqui nós temos 3 opções: diário, fixa e variável, tá? Qual é a diferença dessas opções aqui? Isso aqui é para o sistema ter alguns controles. A variável seria o básico, né? Por exemplo, o Fabiano trabalha de segunda a sexta. Então ele vai fazer o quê? Domingo ele não vai usar passagem. Segunda ele vai usar uma para ir e uma para voltar. Na terça também, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado ele não vai. Então vai ser montado assim. Com isso, o sistema vai poder analisar o calendário do mês, baseado pela escala de trabalho do Fabiano, porque quando vocês montam um horário do colaborador lá, vocês informam se ele trabalha de segunda a sexta ou não, né? E aí ele vai ver de acordo com o que tem aqui, vai saber quantas passagens ele vai ter que usar, porque ele vai ver quantos dias tem de vínculo no mês, e vai, vamos dizer assim, fazer essa matemática, tá? Já o fixa é como o próprio nome dele está dizendo, né? Ela é fixa. Então o que acontece? Eu vou botar aqui, 100 passagens, 50 passagens. Então, independente do que aconteça no mês, sempre vai ser creditado 50 vale transporte para esse funcionário. Independente se teve falta, se teve férias, se o mês tem 28 dias, se o mês tem 30 dias, se o mês tem 31 dias. Claro, tem uma outra ferramenta nossa que dá para mudar esse valor se precisar, tá? Então ele pode fazer uma mudança com relação a isso, né? O pessoal Vargas, ele perguntou ali, uma dúvida: o colaborador quando a escala trabalha de segunda a sexta, porém em algum momento precisou trabalhar no sábado, como fica? Bom, como nesse caso, quando ele trabalhou no sábado, né, muitas vezes as empresas acabam pagando por fora essa Vale Transporte por ele ter trabalhado no sábado. Ou então, tem uma outra rotina nossa que eu vou mostrar depois, que dá para informar manualmente a questão dos vales transporte, dos benefícios, não só do vale transporte, né, vale alimentação e refeição. Muito usado para quem fornece benefícios para intermitentes ou para aqueles funcionários com uma escala meio maluca, né, que não tem um ponto fixo no mês de quantos dias realmente vão ser trabalhados. Então temos uma outra rotina que também pode ser usado nessa situação que você tem de... Pode vir a acontecer de, sei lá, esse funcionário ele é sempre de segunda a sexta, mas nesse mês em questão eu vou precisar que ele venha 2 sábados. E aí você pode usar essa outra rotina para fazer esse tipo de alimentação. Daí em seguida eu já vou mostrar lá também. Então aqui vai ter a fixa, 50 passagem, e também tem a opção diário, tá? A opção diário, ele serve para você poder comprar o Vale Transporte. Como assim comprar o Vale Transporte? Ele faz uma análise do Vale Transporte que o funcionário tem cadastrado, para ver quantos vales transportes esse funcionário precisa usar no mês. Tem algumas empresas que fornecem esse saldo. E aí, como elas fornecem esse saldo, vocês conseguem fazer uma importação. E aí o sistema consegue analisar se ele vai comprar, se ele vai carregar o cartão full ou não. Então, em seguida eu já vou mostrar essa rotina para vocês quando a gente terminar de falar disso aqui, tá? E aí vocês podem fazer isso. Existe até um layout para ler essa informação,
e para transportar para fora essa informação. Então, na diária, vocês sempre vão usar 2, porque o funcionário vai e volta. Então, sempre vocês vão para cada benefício que ele vai cadastrar. Ah, outra coisa, né? Eles estão falando de um benefício de vale transporte. Se o funcionário usa dois ônibus, ou ônibus e um trem, por exemplo, vocês cadastram um, depois vocês vêm, incluem e cadastram um outro de novo. Tá? Então, incluem mais um benefício. O funcionário, às vezes, que pega 2, 3 ônibus, né, para chegar até o local de trabalho. Então, vocês vão cadastrando os benefícios à medida que ele tem. Então, na opção de diário, ele só vai funcionar se vocês usarem uma outra rotina, que é a compra de vale transporte, tá? Então, até vou fazer uma modificação aqui, ó, nesse funcionário, e vou botar para diário 2. Com isso, eu posso usar uma outra rotina aqui, ó. Lançamento de vale transporte. Que nessa rotina, vocês vão dizer aqui o mês que vocês estão fazendo a folha. Aí vocês vão dizer, nesse mês a empresa vai ter 20 dias trabalhados. Aí vocês podem botar agrupar fornecedor, filial, alguns filtros, né? E vão avançar. Vai cair nessa tela aqui, ó. O que ele vai dizer para nós? Ó, o funcionário empregado modelo, ele usa por mês 40 vales, tá? O uso mensal dele. Nesse mês, como a gente falou que tem 20 dias, ele precisa comprar 40 vales. Só que, como eu falei, tem algumas empresas que fazem o quê? Elas não ficam recarregando o cartão full, o tempo todo enchendo o cartão do funcionário. Porque às vezes a gente sabe, né, que tem empresas que ficam recarregando, o funcionário às vezes não usa sempre o cartão, vai ver o funcionário tem um monte já de dinheiro lá parado no cartão. Então tem empresa que para economizar faz isso. Para que serve essa rotina? Ela serve para duas coisas. Uma para ajudar nessa questão de compra, para saber, né? E outra para não cometer uma injustiça de desconto. Como assim uma injustiça de desconto? Vamos supor, o Fabiano recebe vale transporte, tá? Aí o Fabiano lá, o Fabiano seria, sei lá, R$100. Só que o Fabiano, esse mês, ele usou o carro quase o mês todo, ou foi de carona, pouco usou o vale transporte. Aí você chegou aqui e precisa recarregar lá uns 5 vale pro Fabiano, ou 6 vale pro Fabiano. E aí esse valor, sei lá, vai dar tipo R$30. Vocês não vão descontar 6% do salário dele, que seria R$100. Vocês vão descontar só os R$30, porque vocês creditaram para ele só R$30 e 6% do salário dele seria R$100. Então não é justo descontar mais do que realmente está sendo creditado. Então essa rotina serve para duas coisas. Uma, para a empresa não precisar ficar gastando dinheiro com o vale transporte que não está sendo utilizado, e outra também para evitar que descontar errado do colaborador. Porque eu já vi gente cometer esse tipo de pecado, de não usar essa rotina e, mas eu vi aqui que o meu funcionário quase não foi quase não usou o vale transporte, então eu vou só acreditar o que falta. Porém, tu não pode te apoderar de 6% do salário dele se esse valor que foi creditado for menor do que o salário que está sendo recreditado para ele de benefício, né? Então tem que tomar muito cuidado. Então nessa rotina aqui, ele vai fazer essa análise. Ele tem como importar, tá? Então aqui tem até 2 modelos que a gente tem, a da ValeSul e da VT Soluções. Esses layouts estão no nosso site também, então dá para incorporar para outras empresas. E aí depois que a gente fizer o tratamento aqui, dá para exportar um arquivo também para poder mandar para essas empresas para poder fazer a recarga. Aí vamos poder fazer uma simulação aqui, ó. Esse funcionário aqui ele precisa de 40. Só que esse mês ele foi muito pouco de ônibus. Então, ele tem 35 vales de saldo. Olha o que o sistema vai fazer para nós. Então, ele vai dizer que ele precisa de uma quantidade de mais 5 vales para fechar o mês dele, uma quantidade de 5 vales, desculpa, para atender ali 2 dias a R$23. Então, eu vou acreditar para ele, vou descontar dele só R$23 de compra, né? Então, vou comprar para ele só R$23. Como 6% dele vai dar mais do que R$23, eu vou descontar só os R$23. Então essa rotina ela serve para fazer esse tipo de situação. Tem muitas empresas hoje que têm adotado esse tipo de cenário. Não, eu não vou ficar gastando com vale transporte, porque ainda mais agora com a questão dos aplicativos, né? Tem muita gente usando Uber, outros meios de transporte, e acaba sobrando cartão. Então as empresas adotam fazer essa simulação, essa compra, assim, do que falta. Então vocês sabem, se vocês pegar um cliente de vocês que chega para vocês, tem como tu controlar para mim a compra do vale transporte, porque eu não vou ficar recarregando o mês todo? Tem. Essa ferramenta existe dentro do sistema. Mas lembrando que lá no cadastro do colaborador, ela tem que estar como diário, tá? Pode ver, aqui apareceu o empregado modelo. Ó. Se eu voltar lá no cadastro dele, ó, e deixar, por exemplo, a variável, e tentar usar a rotina, ó,
Não aparece ele aqui, por quê? Porque esse funcionário não tem a opção de vale transporte diário lá dentro do seu cadastro. Então só vai trazer para vocês aqui funcionários que estão habilitados com aquela. Então, como eu falei para vocês, se caso vocês quiserem usar essa rotina para fazer a compra dos vale transporte, vocês sabem que pode fazer o uso dela, porque ela tem essa vantagem ali. Nos nossos sites também tem esses layouts aqui. Como eu falei, tem muita empresa hoje adotando esse cenário de comprar o vale transporte, né, para não ter esse tipo de custo a mais ali, ainda mais como eu falei que tem muita gente usando aplicativos hoje para transporte, tá? Então aqui o lançamento desse de benefício que eu acabei de citar para vocês. Também tem os relatórios. Então a partir do momento que vocês cadastram os benefícios ali, vocês vão ter os relatórios para poder gerar para essa turma. Então vocês vão ter aqui, ó, a relação de vale transporte, solicitação de vale transporte, o termo de responsabilidade, a relação de vale refeição, vale alimentação, e até tinha na época, né, a gente estava gerando, ainda gira, nós temos que precisar etiquetas de benefício também que se colava na CTPS. Então se precisar, também pode colocar isso. Uma dúvida, né, uma possível cadastrar um novo benefício, né, tem uma empresa que paga um vale rancho. Sim, dá para fazer uma brincadeira com um vale rancho também ali. Então, por exemplo, se o percentual do vale rancho, até eu vou te dizer que tem duas opções para trabalhar nessa questão do vale rancho, tá? Só que uma delas está integrada ao módulo de ponto do DP. Eu já vou mostrar lá também ali para vocês ali. Então aqui, ó, dá para pegar esse gancho já, né? Então a gente também tem ali, ó, antes de falar da assistência médica odontológica, dentro do cadastro trabalhador, você pode cadastrar os benefícios de vale alimentação ou vale refeição. Aí, o vale alimentação e vale refeição é praticamente a mesma coisa, só muda a questão daí do evento que vai ser descontado, tá? Mas o cadastro é igual para os dois. Então, quando a gente botar vale refeição, ó, pode ver que eu não tenho a opção de diária, né? Porque não tenho uma rotina para compra nesse sentido aqui. Eu vou dizer ou é variável ou fixa, tá? Então eu vou poder botar aqui, o funcionário ele usa ou 0. Ou nesse caso, que é um vale rancho, eu posso botar como ele sempre recebe um rancho no mês, sendo fixo 1. Também posso usar essa opção. E aí, quando eu cadastrar o benefício aqui, o que eu posso fazer? Eu posso cadastrar aqui como vale rancho, e aqui na descrição eu posso dizer, a cesta básica lá custa, sei lá, R$150. A gente desconta um percentual, a gente desconta 10% do funcionário. Ou a gente desconta um valor simbólico. Então, o que vocês fazem aqui? Bota aqui, por exemplo, eu quero descontar R$10 da cesta básica. Bota R$10 aqui e diz que o desconto é de 100%. E aí ele vai descontar esses R$10 lá na folha de pagamento, usando aqui um vale refeição, por exemplo, ou um vale alimentação, desculpa, nesse caso. E aí o que dá para fazer ainda? Dá para ir mais longe ainda. Porque como eu falei, né, ele vai variar entre a rúbrica que vai fazer o desconto, que ela ou é vale refeição ou vale alimentação. Fabiano, mas eu usei o vale alimentação para ser meu rancho. O que vocês podem fazer? Vocês podem ir lá na rubrica, faz o desconto do vale refeição, vale alimentação, desculpa, e renomear ela para vale rancho ou rancho. E aí usar essa rúbrica para essa situação. Obviamente, desde que não tenha uma empresa que use vale alimentação. Se for o caso, você cria uma nova também. Então, há maneiras de fazer esse desconto aí. Mas por que eu peguei esse gancho aí que você perguntou do vale rancho? Algumas empresas, elas usam dentro do sistema do DP a opção de tratamento de ponto. Eles tratam o ponto dentro do sistema de folha de pagamento. Como eles tratam o ponto usando esse tratamento de ponto do INDP, eles conseguem usar essa outra rotina aqui, ó, que é o lançamento de vale alimentação. Até quem não tem consegue usar uma parte dela, tá? Mas ela é mais usada para esse tipo de situação. Por quê? Tu pode colocar aqui qual mês que tu quer analisar, e aí tu pode botar uma regra. Por exemplo, abonar situações onde o funcionário tem o quê? Se o funcionário tiver com salário maternidade, eu vou lançar aqui um vale rancho para ele. E aí ele tem que ter trabalhado no mínimo 15 dias no mês. E aí eu vou poder descontar para ele um rancho daí no cadastro dele. Então essa rotina aqui, ela está ligada ao ponto. Por quê? Porque ela também consegue analisar as faltas. Peraí que eu fechei toda ela. Ela consegue também analisar faltas, porque daí ela olha o módulo de ponto do DP. Então tem isso também, porque tem algumas empresas que fazem assim, se o funcionário não faltar, se ele vier fielmente todo mês, ele ganha um rancho no final do mês, como sendo um benefício. Então essa rotina consegue fazer esse levantamento. Mas, caso não use ela, aí dá para tratar por fórmula ou lançando o benefício daquela maneira que eu citei ali, né? Qual é a vantagem do cadastrar o benefício? Porque tu pode ter uma situação de um funcionário ou de algum setor que não tem esse vale rancho. Às vezes o que acontece? Às vezes uma empresa é grande e tem sindicatos dentro, tem mais de um sindicato dentro da mesma empresa trabalhando. E aí um sindicato dá um benefício e outro não. Então também tem que tomar esse tipo de cuidado. Então essas situações servem exatamente para isso, tá? Aqui nós também temos os cadastros de assistência médica e odontológica. Lembra que eu acabei de bater nessa tecla quando a gente começou a falar ali, né? Eles são muito importantes nessa época agora.
causa da questão da DIRF, né, que está sendo substituída pelo E-Social. Por quê? Quando vocês mandam para o E-Social essas informações, ele leva uma série de dados. Então, por exemplo, vamos entrar aqui no cadastro colaborador de novo. Quando vocês cadastram aqui uma assistência médica, por exemplo, né, vamos começar do zero aqui, ó. Vocês vão dizer que é uma assistência médica, vão dizer qual é o benefício, né, caso não tenha cadastrado, vão vir incluir ele aqui. E aqui vocês vão dizer, ó, qual é o nome, qual é o convênio, sei lá, o nome da operadora do plano de saúde, e aqui tem o fornecedor. Ó. Quando vocês vão cadastrar o fornecedor da assistência médica, vocês têm que lembrar de cadastrar essas informações aqui, ó, o código ANS, porque essa informação vai para o governo. Então vai colocar o CNPJ, esse código, e aqui embaixo é que vem o segredo. Ó. Quando é plano de saúde e plano odontológico, vocês podem colocar as faixas etárias, porque a grande maioria dos planos de saúde hoje trabalha dessa maneira. Então eu posso dizer assim, ó, janeiro de 25, o valor de contratação do meu plano é R$800, e eu desconto do funcionário 5%, tá? Ou um valor fixo, ou tem coparticipação, e quando for de 0 a 10 anos, é esse valor de 800. Agora, em um dos 5, a primeira vez é um pouquinho mais chato, né? O valor da contratação agora é R$900. Só que isso aqui, o valor, o percentual de desconto ali é 8%, só que daí agora vai de 11 até 20 anos. E assim vocês podem ir criando as faixas etárias, vão adicionando as faixas etárias. E aí, com isso, o que vai acontecer? Quando vocês forem fazer o cálculo dentro da folha de pagamento, o sistema vai olhar que esse funcionário tem o benefício de plano de saúde, vai olhar qual é a idade dele e vai fazer o cadastro. Só que aí tem que tomar um cuidado. Por quê? Se eu vier aqui, ó, e só cadastrar o plano de saúde para ele, né? Eu vim aqui, ó, fazer isso aqui, ó. Um de 25 e gravar. Eu estou gravando para o trabalhador. Ah, Fabiano, mas eu quero cadastrar para o dependente dele. Então, para o dependente dele, vocês vão fazer basicamente igual. Incluir aqui o tipo, assistência médica ou odontológica, o benefício, vão colocar a partir de quando, mas aí aqui, ó, tem que selecionar quem é o dependente, que aí o sistema entende que não é para o titular, e sim para o filho. Aí pode vir uma outra pergunta agora, mas aqui na empresa existe uma diferença, existe o plano de saúde quando é descontado para o funcionário e o plano de saúde quando é descontado para o familiar. Os valores são diferentes. Nessas situações, vocês precisam cadastrar 2 vezes, tá? Porque daí vocês vão cadastrar a assistência médica, que vai valer para os trabalhadores, e aí, se for o caso, se tiver um plano de saúde diferente para os dependentes, aí vocês incluem um novo, assistência, né? Assistência médica dependente, por exemplo, para vocês identificar, e aí coloque ali as faixas etárias com esse valor. Como ele vai olhar dentro do cadastro, na hora de fazer o cálculo, ele vai ver, ó, isso aqui é do titular ou do dependente? Ah, é do titular. Opa, qual a idade do titular? Opa, isso aqui é do dependente. Qual a idade do dependente? Então ele vai buscar essas informações. Por isso que também é importante lá no cadastro do dependente também ter a questão do CPF, porque essa informação vai levar para dentro do E-Social, tá? Então, o plano odontológico, ele vai seguir exatamente a mesma coisa, ó. Plano odontológico, se vocês virem aqui cadastrar ele, ó, incluir, também dá para cadastrar as faixas etárias. Então segue o mesmo cenário nessa situação, tá? Por isso que é bem importante cadastrar aqui, porque daí agora em seguida a gente vai falar dos cálculos ali, aí vocês vão ver qual é a diferença. Porque quando vocês fazem esse lançamento aqui e dão um calcular, muita coisa acontece por trás. Lá para vocês mostra só um valor. Mas na hora de transmitir isso para o governo, vai uma série de informações junto. Vai, que nem eu falei, o valor, vai até o valor de custo, né? Total para a empresa, vai o valor do dependente, vai o valor do titular, vai o CPF dos dois, vai qual é o plano de saúde, tudo isso para compor a DIRF que vai estar dentro do E-Social. Então, por isso que é importante ter essa questão desses cadastros aqui. É que nem eu brinco, né? É uma parte chata ter que fazer esse cadastramento todo, mas aí vocês vão colhendo os frutos depois. Até porque eu vim aqui cadastrar esses benefícios todos para esse colaborador. Quando eu for cadastrar o próximo funcionário, esses benefícios já vão estar disponíveis para aquele colaborador também. Então isso também facilita a vida de vocês. Então, tipo, cadastrou um benefício aqui, ele serve para todos os trabalhadores daquela empresa. Então, toda vez que vocês forem adicionar um novo colaborador, o benefício já vai estar ali para poder ser incluído. Então, vocês já ganham mais um tempo com relação a isso também, tá? Falando do plano de saúde, também existe a questão da coparticipação. A coparticipação também é descontada em folha e também vai para dentro do E-Social. Quando acontecer de um funcionário ter uma coparticipação médica ali, né, ou um procedimento, ou um exame, vocês vão ter que vir dentro do sistema e também fazer esse lançamento, ó. Benefício, e vão entrar aqui, ó, lançamento da coparticipação. Aí vocês vão selecionar qual é o benefício, se é assistência médica ou odontológica,
e aí o sistema vai listar quem tem esse plano. E vocês podem vir aqui, selecionar a pessoa e consultar e alterar para ver se já tem alguma coisa já cadastrada, ou simplesmente processar ele para incluir. Ó. Aí vocês vão dizer qual o benefício, se é para o trabalhador ou é para o dependente, né, o colaborador ou dependente, qual é a competência de desconto. Ele vai ser descontado agora, em 9 de 2025. Ele fez isso aqui agora no início do mês, aqui, 1/9/25. Que tipo de procedimento que ele fez? Foi uma consulta, exame? Foi uma consulta, com uma coparticipação de R$50. Eu vou gravar. Também tem a opção de importar esses dados, tá? Lá no nosso site tem um layout, onde a empresa de assistência médica, né, pode gerar um arquivo em texto com esses dados. Aí a questão é a empresa gerar esse tipo de situação. Tem algumas que não geram, tem umas que são tranquilas, eles gostam de gerar para facilitar. Então, com isso, vocês poderiam importar aqui também as coparticipações, porque, como eu falei, isso também vai para dentro do e-social para poder compor a DIRF. Aí, agora, que é a manutenção dos benefícios, né, que nem ali a colega tinha perguntado ali, né, pode acontecer de vez em quando ter um trabalhador que trabalha no sábado, né, e aí eu preciso mudar nessa situação o valor de desconto dele, como é que vai ser. Nesse cenário, aí vocês podem usar essa opção aqui, ó, benefícios, lançamento de benefícios. Aí vocês vão dizer qual é o benefício que vocês querem tratar, vale transporte, assistência médica, refeição, eu quero tratar o vale transporte. Qual é a competência? Eu quero que isso aqui seja 1/9/2025, a 30/9/2025, opa, 30/9/2025. E aí vamos botar aqui o benefício vale transporte, aí ele vai me listar quem tem o vale transporte, e aí eu vou informar isso, vamos dizer assim, de uma forma mais manual. Eu vou dizer que o empregado modelo, consultar, né, ver se já tem alguma coisa, não tem nada, lançamento, eu vou dizer que, né, para esse funcionário agora, em 1/9/25, ele vai usar, em vez de 20, porque ele vai ter que trabalhar um sábado a mais nesse mês, ele vai precisar então de 22 vales. E vou salvar. E aí o sistema sabe que nessa competência, ele não vai olhar o benefício no cadastro, ele vai olhar a quantidade que eu informei aqui. Então é uma situação que dá para manipular a informação, se vocês já tiverem essa informação de antemão. Isso aqui é muito usado por algumas empresas que trabalham com folguista, porque às vezes o folguista fica, ou o plantonista, ele está de plantão, só que se ele for trabalhar, eu pago para ele a passagem. Se ele não for trabalhar, se ele ficar, ele não recebe a passagem. Ou às vezes intermitente, dependendo da situação. Então, N casos dá para usar isso aqui. Então, dependendo da situação, vocês podem vir aqui, aí sim, aí vocês estão informando para o sistema quanto vocês querem que ele use de quantidade. Aí ele para de olhar o cadastro do colaborador e ele respeita a informação que vocês jogaram aqui dentro, tá? Então ele vai usar isso. Então, isso aqui serve para todos eles, ó. Vale alimentação, vale refeição, assistência privada. Vocês estão manipulando apenas para essa competência. Se na competência do mês 10 vocês não mexeram aqui, ele vai olhar o cadastro e vai respeitar o que está no cadastro. Às vezes acontece do pessoal vir aqui, editar, que nem eu botei ali 22 vales. Aí a pessoa esquece, aí vai fazer a folha e aparece 22 vales. Aí a pessoa liga para o suporte dizendo, mas era para ser 20, está dando 22. Mas por quê? Porque veio aqui e mexeu nessa opção aqui, adicionou. Então, a partir do momento que é colocada uma informação aqui, ele acaba, vamos dizer assim, ficando em sobreposição, né? Quando a recarga do VT é feita em 2 quinzenas, eu coloco o total da passagem do mês? Sim. Nesse caso, você vai colocar o valor total daí no mês. Você pode usar, por exemplo, essa rotina, para que, tipo, se você tem um controle quinzenal ali, tipo, eu vou ver o que eu tenho de custo nos primeiros 15 dias e depois o que eu tenho de custo nos próximos 15 dias. Aí você pode vir aqui, quando chegar lá no final de tudo, né, incluir, e dizer, bom, nesse mês ali, para o funcionário, eu acreditei para ele, eu tive que dar para ele de vale transporte 16 vales transportes, desses 15 mais 15 que ele teve, e adiciona aqui. E aí ele vai ter esse controle. Até dá para adicionar mais de uma vez. E se precisar, ainda pode fazer uma subtração também, tá? Mas eu recomendo mais adicionar, porque se começar a fazer muita matemática aqui, a chance de se perder e saber qual que está certo e ter que excluir e começar do zero é muito grande. Então sempre coloque aqui as quantidades que você tem. Então, forneceu, que nem você citou ali, 15, 2 vezes, né? 15 primeiros dias, depois mais 15 primeiros dias, vê o total, vem aqui e lança, que aí quando fizer o desconto lá, vai ter. Qual é a dica que eu te dou também? Já deu os primeiros 15 dias. Nesses primeiros 15 dias, ele usou só 12 vale transporte, tá? Uma ideia. Tá, vocês veem aqui, ó. Pode ver que foi para 34, porque eu botei mais 15 ali, né? Deixa eu só apagar lá o anterior.
Então ele usou 12. Aí chegou no final do mês, aí ele usou mais uma quantidade de vale. Então tu volta aqui de novo, lança aqui, e bota aqui agora nessa próxima quinzena, ele precisou de mais 10 vales. E aí o sistema sabe que ele usou 22 vales. Então é uma maneira também de tu vir lançando à medida que as coisas vão acontecendo por essa rotina aqui. Agora, se tu for usar a rotina dentro do cadastro, aí sempre tem que ser mensal. Ele não vai olhar dentro do cadastro lá, que foi lançado em 2 vezes aqui. Agora aqui tu consegue manipular a maneira que você achar necessário. Pode ver que eu coloquei ali 15, vamos analisar 15 dias, depois analisei mais 15 dias, e aí eu lancei manualmente os vales ali dentro para ele. E aí ele vai respeitar essa informação. Quando eu calcular a folha desse funcionário, ele vai ver que a quantidade é de 22 dias. Então é uma maneira de vocês trabalharem assim. Isso eu estou falando de vale transporte, tá? Mas vocês também poderiam fazer a mesma coisa para um vale refeição ou vale alimentação. Ah, vamos supor, Fabiano, o critério também vai servir para outra situação, para o vale refeição ou para o vale alimentação. Mesma coisa, ó. Seleciona ele aqui, ó, vai aparecer quem tem ali, vai vir aqui lançamento, ó, também vai pedir a data e a quantidade. Então dá para trabalhar nos 2 benefícios ali, né, nos benefícios dessa mesma informação. Aí, claro, volta a bater na tecla. O que colocar aqui é o que vai ser respeitado no cálculo. Se, coloquei errado, vem aqui, exclui, lança de novo, se for o caso, mas sempre vai olhar primeiro para cá. Tá? Então isso é uma maneira de vocês fazerem um controle meio, vamos dizer assim, um pouco manual, mas para quando for calcular a folha, ele fazer o controle, porque daí ele vai ver aqui, bom, esse funcionário usou 22 vales. Lá no cadastro dele, diz que cada vale custa R$5, e é para descontar 6%. Então ele vai ver 22 vales vezes 5, o valor que dá, e vai ver se vai descontar o valor total ou 6% do salário, porque há um benefício cadastrado para o colaborador com a informação de vale que vocês lançaram aqui. Então é uma maneira de você trabalhar aqui. Eu vejo, às vezes, as pessoas fazendo também isso aqui, ó, que eu não recomendo muito. Entrar dentro do colaborador mensalmente, tá? Vim aqui, ó. Esse mês todo ele usou 22 vales. Aí grava. Aí quando chega no próximo mês, a pessoa volta aqui, agora nesse mês ele usou 20 vales. Aí depois, nesse outro mês ele usou 25 vales. E as pessoas ficam manipulando aqui dentro. Só que olha quanta tela tu tem que vir e clicar aqui e qual é o perigo disso aqui. Eu deixei 25 aqui, gravei. Quando chega no próximo mês, se eu não vier aqui e corrigir, ele vai descontar 25. Agora, se eu usar aquela rotina por lá, e eu não cadastrar nada naquele mês, ele vai respeitar o variável que eu coloquei aqui. Então, pelo menos você vai agravar menos um desconto incorreto do que se ficar manipulando por aqui. Mas também daria para fazer. Não recomendo, mas é uma solução também. É viável ser feito isso, tá? Então, esse lançamento que tem aqui de benefícios, tá? Ele ajuda bastante com relação a isso. Então, é uma maneira de vocês também poderem alternar como vai funcionar esses valores ali também, tá? E é claro, depois tem a questão do cálculo. Daí, quando vocês forem fazer a matemática, tudo que vocês lançam de benefício vai ser calculado para o colaborador. Então, isso também vai ajudar. Você passa um trabalhinho a mais cadastrando as informações, para quando chegar na hora do cálculo, colher o fruto dessa informação. Botar os agendamentos. Vou pegar o empregado modelo. Ó, pode ver que aqui não tem nenhum valor ali lançado. Vou dar um calcular. E aí ele vai poder fazer para mim, ó, assistência médica, plano odontológico, coparticipação médica, né, previdência privada, pensão alimentícia, tudo. Lembra que eu falei da questão de cuidar, a questão de manipular um evento, principalmente na questão do plano de saúde? Vale transporte, tá, ele está descontando aqui, ó, mas se eu quiser vir aqui, desmarcar o cálculo e lançar o valor, é tranquilo, tá? Mas agora o plano de saúde, eu não posso simplesmente chegar aqui no final da linha, desmarcar e jogar um valor qualquer aqui. Porque daí vai dar erro na hora de mandar o e-social. Por que isso? Porque lembra que eu falei que quando vocês mandam o plano de saúde, vai outras informações além do valor. Se vocês clicarem nesse sinal de mais aqui, ó, olha só o que está sendo embutido ali. Ó. Aqueles R$22 não é o valor total do funcionário, é o valor total da folha dele, mas ele está dividido entre 2 pessoas. R$12 do empregado e R$10 do dependente. Então, se eu tiver que mandar uma informação nesse sentido, e eu preciso fazer manualmente, eu não posso simplesmente desmarcar aqui e alterar direto aqui. Eu tenho que entrar nesse cálculo aqui e dizer para cada um quanto vai ser o valor que eu quero descontar. Para o titular, então, vai ser 20, e para o dependente vai ser 15. E vou fechar. E aí ele vai ficar 35 e vou dar um calcular.
Aí sim, dessa maneira vai funcionar. Por quê? Porque dentro aqui do mais, existem os valores que eu manipulei ali para poder fazer a transmissão, tá? Então, por isso tem que tomar cuidado. Tem que sempre fazer usando essa informação. Porque se eu pegar e não jogar lá dentro e simplesmente vir e mudar para aqui, pronto, já bagunçou para frente. Mas aí eu digo assim, ó, evitem lançar esses tipos de evento manual. Porque isso aqui para virar uma bola de neve depois é muito grande. E daí vocês estão descontando errado, porque tem um cadastro errado ou tem uma situação. Aí mês que vem, de novo, outro mês de novo. Aí vamos supor que chegue em algum momento que tem que corrigir um valor. Aí volta aqui, dá um calcular, já muda um valor, já vira uma bagunça. E não lembro o que tá. Então, se for o caso, analisa como é que está a forma, liga para o suporte, se for o caso, o pessoal dá uma olhada como é que está o cadastro do benefício, ajustar esse cadastro para, quando mandar para o e-social, a informação for de forma correta. Tá? Então, por isso que é interessante cadastrar esses benefícios, que nem vocês podem ver ali, ó. Quando eu dei um calcular, ó, ele já trouxe o vale alimentação, ele já trouxe o vale transporte, convênio médico, já trouxe a participação, ou seja, eram tudo coisas que se a gente não tivesse cadastrado dentro do colaborador, dadas as informações ao sistema, eu teria que vir aqui e alimentar manualmente, lançando os valores na mão, né? Ah, é um funcionário, Fabiano. Ah, beleza, tudo bem. Já não gosto, mas tudo bem. Agora, quando são muitos, aí fica tudo mais difícil, né? Então, por isso que é a vantagem de vir aqui e lançar o benefício aqui dentro do funcionário, para quando chegar aqui no cálculo, né, você ter essas informações. Pode ver que aqui dentro do sistema, aqui nessa parte de cima, aqui, ó, ele até mostra quais são os benefícios que esse colaborador tem cadastrado, tá? Para a gente saber o que realmente precisa ser cuidado na hora de fazer o desconto. Então, por isso que é importante essa rotina de benefícios, seja ela para poder tirar os relatórios, seja ela para poder facilitar a vida de vocês, e agora, principalmente na parte de assistência médica, odontológica e coparticipação, isso tudo vai para dentro do e-social, com as informações para o governo, para ele saber, para compor a DIRF no final do ano, já que o e-social vai tomar conta dela, tá? Então, por isso que é bem importante essa parte de cadastro de benefício. E por hoje era isso. Lá na base de conhecimento também tem como se fazer todos os cadastros desses benefícios. Essa videoaula foi gravada, né? Depois a gente vai subir para o YouTube, vai ter os links lá também para essa parte, caso vocês precisem assistir de novo. E qualquer dúvida, o suporte vai estar à disposição também para esse tipo de situação, tá bom, pessoal? Mais uma vez, obrigado pela atenção e até o próximo, tá bom?